Para iniciarmos os trabalhos desta tarde. Das suas presenças, cumprimentar os cidadãos, também os assessores, servidores desta casa, cumprimentar os colegas vereadores, todos os presentes e solicitar ao vereador secretário Otaviano Marques de Amorim a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos os presentes neste momento aqui no plenário da Câmara Municipal de Patos de Minas. Antônio Ferreira. Presente. Bartolomeu. Presente. Brás Paulo. Presente. David. Presente. Edmir. Presente. Francisco. Presente. Itamar. Presente. João Batista Gonçalves. Presente. João Bosco. Presente. José Carlos. Presente. José Lucilo. Presente. José Osmar. Presente. Lázaro. Presente. Lindomar. Presente. Otaviano. Presente. Valdir Reis de Jesus. Presente. Vicente de Paula Souza. Presente. Senhora vereadora, há número regimental. Havendo número regimental, em nome de Deus, eu declaro aberta essa reunião e convido a todos os presentes, todos os colegas vereadores, para que em pé façamos uma oração pedindo a presença de Cristo nessa reunião da nossa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria que os senhores vereadores todos fizessem essa oração conjunta conosco. Senhor, sabemos que a nossa responsabilidade nesta casa é grande demais. Através do bom senso de cada legislador, os assuntos são debatidos e decisões importantes são definidas, buscando uma melhor qualidade de vida para a nossa comunidade. O fiscalizar, o elaborar leis, são as nossas funções principais e resultam na implantação das políticas públicas nas áreas da saúde, educação, moradia e lazer. Por isso, no exercício do poder que o Senhor nos constituiu, tornando-nos instrumentos ungidos pelo seu Espírito, suplicamos as suas bênçãos para que hajamos com coerência e transparência. Rogamos-lhe que nos conceda a humildade e sem rivalidades, sem espírito de disputas e competições, tenhamos os nossos corações voltados para o alto, buscando as forças necessárias para superarmos as adversidades que muitas vezes querem atrapalhar as nossas ações. Que o bem comum seja a nossa meta de legisladores, praticando o amor em toda a sua intensidade, entre nós mesmos e para com os nossos semelhantes. O povo que nos elegeu, Senhor, merece o nosso respeito, a nossa dignidade e, sobretudo, merece desfrutar do resultado positivo de nossa luta em prol de todos. Dê-nos, Senhor, coragem para lutar, inteligência para realizar, humildade para entender que não somos superiores a ninguém. Principalmente, Senhor, dê-nos muito amor
para distribuirmos àqueles que necessitam do nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pela confiança. Fortaleça-nos com as suas bênçãos. Caminhe conosco. Dirija os nossos passos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Solicito ao vereador secretário Otaviano Marques Amorim a proceder à leitura das correspondências enviadas à casa nesta tarde de hoje. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador José Osmar de Castro. Senhor presidente, requeira a minha diretora aí que nós fizéssemos um minuto de silêncio pela morte do ex-vereador João Vieira Cacheiro, no ano de 1973. Muito bem, então, atendendo a solicitação muito justa do vereador, nós todos faremos então esse minuto de silêncio em homenagem à memória do senhor João Laci, esse grande cidadão, que paz perde hoje. Que a alma do senhor João Laci descanse em paz. A senhora Edmir Lima de Lima Velar. Resposta ofício 01-0893-2014. Senhora Presidente, em resposta ao ofício 01-0893-2014, de 12 de setembro de 2014, informamos a Vossa Excelência que estamos em negociação com a empresa construtora para definir aditivos com vista à retomada imediata da obra. Está prevista para a próxima semana uma reunião em que serão definidos os critérios para o término da obra. Então, logo tivermos postas informações, encaminharemos a Vossa Senhoria os dados. Atenciosamente, José Antônio Galo, chefe de gabinete. E, senhora Presidente, não fala do Serviço Público Federal, com certeza da Universidade Federal de Uberlândia, né? Isso, senhora Presidente. Foi não, uma parte, por favor. Pois não, vereador, foi o ofício de autoria. Isso, eu gostaria que constasse em ata que essa resposta desse ofício é um requerimento de nossa autoria, 505, e que constasse em ata e que eu conversei ontem com o Tiago, que é da São Monte, também com a Cláudia, assessora do reitor da UF, e na tarde de ontem foi feita uma reunião e está marcada outra reunião para a semana que vem. Então, esse é o anseio nosso ali do Alvorada, a região nossa de Fátima, Rosário, da construção da UPA ali, que começa o mais rápido possível. Muito obrigado. Senhor vereador, toda a cidade, toda a região, também, não só no Alvorada, mas toda a cidade, toda a região, espera e com muito carinho, talvez até Minas Gerais, ok? Concordo com o senhor plenamente, mas eu, como sou defensor da região, eu puxo mais para o lado. Senhora Presidente, Pois não, vereador. eu estou em posse de um requerimento, gostaria de saber se esse requerimento vai ser lido pelo vereador Otaviano Marques ou se eu mesmo posso fazê-lo a respeito daquele assunto, inclusive, que já lhe adiantei. Pois não, vereador, só um instante. Deixa o vereador fazer a leitura das correspondências e em seguida você fará o seu expediente. Obrigado. Ok. Senhora Presidente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de leis 286, 287, 2014, os projetos de leis complementares 288, 289 e 290, 2014, para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Pedro Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Cumprimentando a Vossa Excelência cordialmente e considerando publicado no IOF-MG, no dia 13 de novembro de 2014, comunico-lhe que assumi a direção, ou melhor, a função de diretor-geral do presídio Sebastião Satiro, nesta comarca,
ficando esse signatário desde já à disposição de Vossa Excelência para o que se fizer necessário no âmbito deste órgão. Sem mais, para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Marcos Lopes Brandão, diretor-geral. A senhora Ednê tem a honra de me dirigir a Vossa Excelência para solicitar a devolução do projeto de lei 244, que revoga a lei 6.634, de 11 de dezembro de 2012, e da outras providências. Atenciosamente, prefeito Pedro Lucas Rodrigues. Senhora Presidente, são essas as correspondências para esta casa. Vereador, com você a palavra. Braço Paulo. Uma boa tarde a todos, senhora Presidente, colegas vereadores, aos servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham, a gloriosa Polícia Militar. Agora há pouco, nós inclusive fizemos um instante de silêncio em memória do ex-vereador e companheiro, conhecido como João Lazinho. E eu venho pedir, na forma regimental, após ser ouvido no plenário, e requerer à mesa diretora para que os trabalhos da sessão ordinária dessa quinta-feira, dia 25 de setembro de 2014, que eles pudessem ser adiantados, para que os vereadores dessa Casa Legislativa possam participar a tempo do sepultamento do senhor João Vieira Cacheta, do senhor João Lazinho, grande nome da política de Patos de Minas e região. Para tal, solicito que seja realizada somente a votação dos projetos de lei e indicação pautados para a tarde desta quinta-feira, e que numa outra oportunidade sejam realizadas as comunicações por parte dos oradores inscritos, inclusive abro mão da minha inscrição, e tudo aquilo que foi pautado para essa tarde, eu coloco isso à apreciação dos colegas vereadores. Obrigado. Senhores vereadores, então a solicitação do vereador foi feita. Inclusive, eu já estive lá visitando o João Lazinho, meu vizinho de muitos anos, e assim, considero importante. Só que me parece que o sepultamento ocorrerá, a missa deverá ser às 14 horas, né? A missa às 14 horas, 2 horas. E agora, em seguida, é o sepultamento, né? Bom, eu acredito que, com toda sinceridade, nem a votação dos projetos não teremos condições. Eu sugiro que aquele vereador que tiver muita proximidade, quiser estar presente, eu sei que muitos gostariam, mas a família também entenderá. Posteriormente também poderá fazer uma visita, né? Infelizmente, às vezes nem tudo é possível, porque hoje a nossa pauta é muito intensa, é muito longa, e nós temos aí os oradores inscritos, como você, o Braço Paulo já abriu mão, né? E não sei se outro abriria mão, mas eu acho que para sairmos daqui às 15 horas, que é o sepultamento, eu acredito que nós nem poderíamos ter reunião. Pois não, vereador? Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, senhora. Boa tarde a todos os colegas vereadores, pessoas que compõem a nossa plateia, a imprensa e funcionários. Mas, de toda forma, como foi pedido, foi apresentado o requerimento, é importante que a senhora coloque em votação, e a decisão que for tomada, né? A decisão que for tomada vai ser respeitada por todos os colegas vereadores. Muito bem. Esse aí seria o meu posicionamento, viu? Obrigado pela sugestão. Com a palavra, vereador Carlito. Com todo respeito ao senhor João Lazinho, que é companheiro da gente, o Vicentinho, um cara, pessoa excepcional, eu acho que realmente ele está sendo liberado desde ontem. Eu acho que não justifica realmente uma pauta ser mudada, isso também, realmente eu disse agora, ele está aparecendo na catedral, lá 2 horas, estava chegando lá para a missa. Eu acho que, com todo respeito a ele, acho que não justifica a gente alterar aqui com os trabalhos que já está programado, está pautado. Acho que nosso compromisso maior agora realmente é fazer a votação. Então, senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Vereador Bartolomeu está aguardando a palavra. Com a palavra, vereador Bartolomeu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só gostaria de dizer, senhor presidente, eu não gostaria de abrir mão da minha fala nessa parte hoje. Ok, vereador. Com a palavra, vereador, solicitou João Bosco. Como eu gosto de conservar os acordos e os compromissos que eu assumo, eu já havia dito para o Brás que abriria mão, eu não posso voltar atrás. Então, eu vou conservar minha palavra e não vou fazer uso, então, do morador inscrito, em função desse acordo que eu já tinha estabelecido. Então, ficaria muito, mesmo não sendo, contemplando a visita lá ao velório e
e a gente impossibilidade de poder participar, mas em função de já ter falado, eu não posso voltar atrás. Tudo bem. Então, senhores vereadores, eu colocarei... Pois não, vereador Itamar? Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a senhora, a mesa, os participantes, a nossa gloriosa Polícia Militar, aos participantes, mas eu peço ao solicitante do requerimento que nesse momento, depois de ouvir tudo aí, e certeza que o enterro é às 15 horas, tenho certeza disso, e que Vossa Excelência retirar o seu requerimento. Bom, vereador Edmir, em razão de todo o colocado, de todo o exposto, então eu atendo ao pedido do vereador Itamar, eu retiro o requerimento. Obrigado. Ok, vereador, mas se você se sentir assim, como diz, no desejo, é muito importante a presença de alguém representando a Câmara naquele momento, de vez que o senhor João Lazinho foi um homem dono, uma pessoa expressiva em Patos de Minas. Se você quiser estar presente no velório, você esteja à vontade. Pois não, vereador Chico. Só um instante. Eu tive a oportunidade mais uma vez de estar com a família, de estar lá. Porque realmente, quando fiz o requerimento, inclusive o horário não era necessariamente esse. A missa era às 15 e o sepultamento seria às 16 horas. Não houve esse adiantamento. De qualquer forma, seria, na verdade, uma homenagem dessa casa, tudo aquilo que ele representou, independente de qualquer coisa que fosse acontecer hoje, uma vez que, ouvido o colega Itamar e algumas considerações, eu retiro o requerimento e aqueles que quiserem, inclusive, fazer uso da palavra, e caso eu tenha oportunidade, farei uso da palavra normalmente e vou ficar aqui cumprindo os meus deveres junto ao Legislativo, com certeza. Eu sugiro que seja feita uma moção de pesar para a família em nome da casa e posteriormente faremos uma visita, assim que tivermos a oportunidade. Com a palavra, vereador Francisco Franqueira. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhora presidente, eu peço a palavra inicialmente para parabenizá-la, né, pela chegada da Tainá, sua mais nova netinha, filha da Isabela. Peço a Deus que abençoe muito essa criança e que com certeza será uma pessoa muito feliz. Mas eu peço a palavra também, excelência, para solicitar que nós façamos a entrega da moção de aplauso que foi concedida por essa casa aos militares que estão aqui presentes e outros que certamente não puderam comparecer, por ocasião daquele evento criminoso que ocorreu em Patos, do assalto ao Banco Mercantil, e com uma atitude imediata, diligente, a Polícia Militar conseguiu em menos de 8 horas prender todos os envolvidos naquele crime. Por isso receberam a moção de aplauso. Eu gostaria que isso fosse feito no início da reunião, para que nós pudéssemos dispensá-los, porque eu estou vendo aqui que uma boa parte do comando da Polícia Militar está aqui e certamente tem muita coisa para eles fazerem na rua. Muito obrigado. Muito bem, vereador, mas também nós, sabendo do trabalho acirrado, né, que a nossa Polícia Militar realiza aqui e da importância que eles estarem lá na rua e não aqui dentro, já colocamos, né, para o início da reunião, essa outorga do título aí, que foi de grande valia, foi uma coisa sensacional o que aconteceu em Patos de Minas, né, fantástico mesmo a atuação da Polícia Militar. Então a ela todos os nossos aplausos, né, as glórias mesmo que a Polícia Militar merece em Patos de Minas. Então eu convido o vereador Francisco Carlos Franquiani e o João... Só um minutinho, do assunto. Rapidinho aqui, só para deixar registrado, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores e demais presentes. Tanta aflição, né, a notícia ruim do falecimento, hoje também tem a notícia boa. Eu gostaria de parabenizar o Lindomar, meu colega Otaviano também, e o pessoal do rádio, que hoje se comemora o dia do rádio, né? E a todos os ouvintes também, um dia muito importante para a gente. Eu lembrei desses colegas, do pessoal que está trabalhando com a gente, fazendo a cobertura também. Parabéns a todos que amam e vivem do rádio. Obrigado. Muito bem, vereador. Parabéns aos radialistas, né? Aos profissionais do rádio.
Eu convido os vereadores Francisco Carlos Trequiani e João Batista Gonçalves, autores da moção de aplauso à 10ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, pela rápida ação e captura dos responsáveis pela explosão de caixas eletrônicos na agência do Banco Mercantil do Brasil de Patos de Minas. Para tanto, eu convido o Coronel Elias e o Tenente Coronel Campos, Tenente não, esse menino foi meu aluno, mas eu não consigo falar. O Campos a se postar na frente para receberem o diploma aqui de aplauso da nossa... Com a palavra, o vereador Thiago Batista. Boa tarde a todos os colegas vereadores, todos os companheiros da Polícia Militar, todos os presentes. Eu quero parabenizar o pessoal, já vai receber essa homenagem agora, a todos que estiveram presentes nessa ação. Foi rápido, como o Daniel falou. E quem é por isso é a comunidade. Então, aqui é alguns que participaram da ação, mas com certeza o comando vai levar o recado para cada um, e que Deus ilumine a cada um desses pessoal que estão aí lutando em prol da nossa população. Muito bem, então eu convido os vereadores, doutor Francisco Trequiani e Thiago Batista, para se postar à frente, e convido também aos membros da Polícia Militar que queiram também estar aqui à frente para receber essa moção de aplausos, que não é só da Câmara Municipal, é do povo de Patos. Passa a luz pra lá. Fica melhor. Atendendo até um pedido aqui do nosso amigo Tenente Coronel Campos, né, e para fazer justiça, ele solicita que seja entregue essa moção de aplauso ao Tenente Diomásio, ao Sargento Alair e ao Tenente José Roberto, porque esses estiveram efetivamente lá naquela operação e foram os responsáveis, ou um dos responsáveis, pela prisão daqueles bandidos. Então eu entrego aqui as mãos do Tenente Diomásio, e que eu acho que falar da Polícia Militar e parabenizá-los pelos seus serviços é até redundante. Mas de toda sorte, muito obrigado por tudo que os senhores têm feito por nós, obrigado pela segurança que os senhores oferecem à nossa comunidade, e parabéns mais uma vez, não só por aquela ação, mas por todas as ações que os senhores estão obrigados, né, a cumprir diariamente e cumprem com muito zelo e dedicação. Muito obrigado. Senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, vereador Chico Trequiani, vereador Thiago Batista, em nome da Polícia Militar, venho agradecer esse reconhecimento e o trabalho nosso diuturno, e graças a Deus, depois dessa ação, nós tivemos diversas outras no município que denotam o quanto a Polícia Militar está preparada e está dando uma resposta à altura. Ontem, somente para os senhores e senhoras tomarem conhecimento, nós fizemos uma apreensão de 4 quilos de maconha na região ali do Nossa Senhora Aparecida e de mais uma arma de fogo. Então, assim, todos os dias esses policiais que estão aqui apreendendo armas, apreendendo drogas, e é a resposta da Polícia Militar. Então, eles merecem sim os nossos parabéns, e aí o comando da Polícia Militar está sempre reconhecendo. Agradeço a essa casa o apoio aos diversos projetos que a Polícia Militar tem aqui trazido. E nós estamos com mais um, o Batista sabe muito bem, a Polícia Militar que sempre utiliza daquele estande do Tiropatos, e por diversas vezes essa casa já nos questionou até mesmo da integridade dos imóveis e das pessoas ali. Nós estamos retirando o nosso treinamento lá e vamos estar inaugurando muito em breve um estande de tiro dentro do quartel, com obra do governo do estado, e que vai atender Polícia Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários e os bombeiros. Graças a Deus o treinamento vai ficar em um local seguro. E essa casa sempre nos apoiou. Muito obrigado e que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês. Obrigado. Eu gostaria só de fazer um registro e até uma meia-culpa, porque essa moção de aplauso é iniciativa minha, do vereador Thiago Batista e também da nossa presidente, Edmir Avelar. E eu
Infelizmente, não citei a senhora me desculpe, mas a professora Edmê também é autora da moção. Muito obrigado. E eu, como uma das autoras aí, eu vou tirar uma foto com vocês. Pode esperar. Mais uma vez, parabéns, tirar a foto para sair no Facebook. Você não gosta? Não. Obrigado. Um abração para vocês. Senhora presidente. Pois não, vereador. Só para poder ilustrar um pouco mais esse momento ímpar e importante da história da Polícia Militar em Patos de Minas, homenagem extremamente injusta, só para fazer um rápido relato e rememorar aquela manhã aqui em Patos de Minas, porque eu estava no rádio, trabalhando, fazendo o nosso trabalho, o nosso programa. Naquela manhã, acredito que todos os membros da imprensa que estão aqui nessa oportunidade também faziam parte daquela cobertura e tiveram a oportunidade de acompanhar todo o dinamismo e a capacidade da Polícia Militar de Patos de Minas. Em ação extremamente rápida, ágil, competente, sem que trouxesse riscos aos civis, às pessoas que estavam pelas ruas, com orientações o tempo todo por parte da assessoria de comunicação também, para nós que cobrimos aquele evento trágico e triste aqui em Patos de Minas, que aterrorizava e que assustava muito a comunidade naquele momento. Então fica aqui esse registro sobre esse trabalho que a Polícia Militar realizou naquela manhã, enquanto membros da imprensa que fazia cobertura, nós pudemos participar diretamente, muito perto de todos os acontecimentos, mas acima de tudo como cidadão orgulhoso de que nós tivemos naquela manhã um respaldo muito grande de segurança e gerando uma confiança ainda maior da população de Patos de Minas, no comando e também todos os integrantes da Polícia Militar aqui de Patos de Minas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, então, a polícia. Presidente. Polícia Militar. Pois não, vereadores. Boa tarde, presidente, demais vereadores, funcionários da casa. Aproveitando o gancho da Polícia Militar aqui, eu, no sábado passado, eu representei essa casa na dispensa de mais de 1.000 jovens no tiro de guerra. Então, eu representei a casa no momento onde eu estava, né? Eu me cuidei, inclusive entreguei certificados daqueles que foram dispensados do tiro de guerra. Muito obrigada, vereador, pela representação desta casa no evento, né, lá no tiro de guerra. Muito obrigado. Orador inscrito, eu convido nesse momento, o vereador João Bosco já não irá falar, então eu quero saber do vereador Brás Paulo, se ele ainda falará como orador inscrito. Senhora presidente. Pode responder, Brás Paulo. Sim, inclusive quando eu tinha um requerimento, eu também desobrigo o vereador Bosco que se ele quiser utilizar da palavra, tem todo o direito, por favor. Então eu convido você, vereador. O vereador Bosquinho já retirou o nome, ele não quer fazer uso da palavra nessa tarde. Eu convido você para que venha à frente falar, fazer sobre a fiscalização de obras públicas. Uma boa tarde a todos, boa tarde aos colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui da plenária, a imprensa. E hoje eu me dirijo a esse plenário visando justamente esclarecer alguns fatos, né, que repercutem diariamente aqui na nossa imprensa, na nossa sociedade. E eu colocaria primeiramente o seguinte:
que das nossas funções dentro desse trabalho, né, que muitos consideram que não é trabalho, mas verear é um trabalho e é importante que nós fiscalizemos. A gente não está aqui para condenar, nem para fazer com que esse ou aquele governo pareça melhor ou pior, mas é importante realizar o nosso trabalho. O motivo que me traz aqui nesta tarde é justamente poder dar uma resposta, né, à população que há muitos anos vem se decepcionando com o trabalho dos políticos. Nós que estamos em período eleitoral, muitas vezes vemos inclusive a descrença no olhar do cidadão de ter que se dirigir à urna, justamente porque muitas vezes os nomes colocados, ou a maneira de ser colocado, não transmite a confiança que o cidadão gostaria. Então é importante que nós possamos ser de fato agentes de transformação, que nós possamos fazer com que aquilo que é público realmente se torne importante, elementar na vida do cidadão. Veja bem, nós aqui nesse plenário, nós não somos simplesmente representantes de nós mesmos, muito mais do que isso. Na verdade, se nós avaliarmos que nós temos mais de 100 mil eleitores em Patos de Minas, e que se nós pegarmos as eleições, prioritariamente são 26.363 pessoas, né, somando aí 33,3% dos votos válidos de Patos de Minas. E que em 2012 votaram e escolheram a cada um de nós 17 representantes das mais diferentes e distintas posições, partidos, profissões, para o que ocupasse uma cadeira no plenário de Patos de Minas e os representasse como ele ou ela necessita, com seriedade, com compromisso, principalmente com trabalho sério, verdadeiro, fiscalizando e legislando. Isso é importante, porque às vezes não é possível, através desse momento, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, que nos acompanham, esse momento da reunião plenária, ele é apenas uma parte de todos os trabalhos. Ele é apenas um pequeno momento aonde nós temos o resultado de reuniões de comissões, de fiscalizações, de estudos de leis, de acompanhamento e tantas outras questões que têm a ver com a vida do cidadão. E que se nós estamos aqui, os 17, em cada cadeira dessa, tem muita gente representada. Tive a oportunidade de ser eleito, 1.869 pessoas acreditaram que eu deveria estar aqui. E cada um com a sua votação, independente do número, é preciso que nós levemos à população a realidade da Câmara Municipal. E aqui eu saúdo a mesa diretora que mais uma vez faz esse papel importante de colocar as reuniões, pelo menos as reuniões, à disposição da comunidade. Como isso é importante e como isso tem revelado para a população um pouco do nosso trabalho. Às vezes eles ficam extasiados, às vezes chocados, mas é o nosso trabalho, é a nossa realidade. Há vezes também que o poder sobe na cabeça do indivíduo, fazendo com que ele ache que está acima do povo. Acredito que aqui não tenhamos pessoas assim, mas não faltam exemplos Brasil afora. E todos nós aqui na Câmara, independente de partidos, nós trabalhamos em nome desse município. E é preciso que nós, além de fiscalizar, além de legislar, que nós possamos dar com a nossa própria vida, oferecer com o nosso próprio trabalho e testemunho, práticas de uma boa política, independente de questão partidária. Se nós avaliarmos bem, veja bem, no ano de 2013, foram apresentadas, debatidas e aprovadas no plenário da Câmara de Patos de Minas 1.910 matérias legislativas. Isso no ano de 2013. Entre essas temos projeto de lei, solicitação, indicações, requerimentos, moções, emendas. Nesse ano até o presente momento já foram mais de 1.000 matérias legislativas. Cabe ressaltar que todos os documentos, leis, instrumentos legislativos apresentados em plenário, eles
Eles são de domínio público. A nossa Casa Legislativa é extremamente eficiente. Nós temos hoje nas mídias sociais tudo aquilo que é debatido aqui, nós temos nos portais da internet o que é debatido aqui, e se o cidadão comum não tiver internet dele, ele pode chegar aqui e solicitar, e ele tem que receber o projeto de lei ou aquilo que ele estiver precisando. Então é importante dizer que essa casa realmente ela tem esse olhar, ela tem esse carinho com as pessoas, e é importante dizer que todas essas matérias apresentadas pelos vereadores, pelo prefeito, elas vêm de encontro às necessidades do povo. São apresentadas visando a melhoria do serviço público e dessa melhoria da vida em sociedade. É claro que elas não vêm perfeitas. Por isso que nós debatemos, né, vereador Lúcio? Por isso que nós discutimos. Por isso que nós muitas vezes até nos degladiamos aqui. Mas por quê? Não por nós mesmos, mas por aqueles que nós representamos. E é importante perceber o seguinte, que nós temos muitas leis paradas, temos muitos projetos que foram inclusive votados e que na verdade não efetivaram coisa alguma. É uma crítica que eu faço. Certos projetos é uma consumição de tempo, o vereador Chico é testemunha aqui, consumição de tempo, aborrecimentos, são aprovados e depois o resultado para a população é nada, porque são projetos inócuos. Mas é importante perceber também que atualmente dessas quase 7.000 leis ordinárias aprovadas em plenário e outras 476 leis complementares aprovadas, se nós formos contabilizar e ver na prática, muitas dessas leis nunca saíram do papel. Nunca. E talvez nós, principalmente nos trabalhos de comissão, tenhamos que ser mais firmes, mais duros. Talvez a população não entenda, mas toda lei antes de chegar aqui, é importante que ela passe em comissões, para que sejam debatidas, para que sejam colocadas de forma a exaustão ao conhecimento das pessoas. Daí a minha insistência para que as comissões se reúnam, para que discutam, para que chamem as pessoas que são interessadas, porque as leis não são para atender um grupo, um segmento, o morador de uma rua. Toda lei interfere na vida de muitas pessoas. E nós não podemos legislar em favor de um ou outro, mas nós legislamos por comunidades. E é importante entender também que o nosso próprio Código Municipal de Posturas, o quanto que ele é bacana, o quanto que ele é bonito. E a 3 quadras da minha casa, uma construção novinha, nova, provavelmente até aprovada pela prefeitura, 0 de acessibilidade. Se o indivíduo chegar numa cadeira de rodas, ou se for uma senhora com seu bebê, carrinho, ela vai ter muita dificuldade em passar por ali. Tantas áreas de estacionamento que na verdade o indivíduo ele tem que sair do passeio e ir para a rua para poder passar, porque o carro está estacionado em cima do passeio. Isso é só um exemplo. Não vou nem entrar em alguns outros detalhes, mas são apenas alguns exemplos. E aí nós podemos dizer o seguinte, que nós precisamos abrir esse olhar fiscalizador. Cada vereador tem sua característica, sua possibilidade, mas eu até faço aqui um apelo para que nós possamos ter um olhar mais profundo sobre a questão de mobilidade urbana na nossa cidade. Vez ou outra chega um projeto, o nosso Código de Posturas é um bom Código de Posturas, talvez tenha que se mudar muito pouco, mas é preciso que nós, juntamente com quem for de competência, fiscalização da prefeitura, Ministério Público, se quiser participar, mas nós precisamos nos atentar a esse aspecto de fiscalizar, de observar, de olhar. Se diz muito que aqui é a casa do contraditório, e isso é verdade. Mas aqui também é uma grande casa de conciliar ideias, adaptar projetos, criar situações favoráveis às pessoas. Não simplesmente a um partido, não simplesmente a um grupo,
Desde o ano passado, quando assumi efetivamente o cargo de legislador, o cargo de vereador, eu bato insistentemente nessa tecla. Todos nós temos o nosso posicionamento, mas é importante que esse posicionamento só dure até o bem-estar da comunidade. É importante que esse posicionamento não seja cristalizado, mas que ele possa viabilizar, não denegrir pessoas, mas buscar o que for melhor para o cidadão. Diante disso, eu queria pedir, não sei se é possível acompanhar, eu coloquei aqui algumas imagens de algumas obras, de algumas situações que nós estamos vivendo, né, no nosso município, e que seria interessante que nós avaliássemos um pouco. Perfeito, obrigado. Do que está acontecendo. Porque é muito triste quando as pessoas, né, viram para a gente e falam assim, não, mas não está acontecendo nada, o vereador não está trabalhando, não tem isso, não tem aquilo. E eu digo que essa casa ela tem essa responsabilidade do olhar atento. E aqui, a primeira imagem que eu coloco são 100 unidades habitacionais no bairro Jardim Esperança. Volta e meia, se ouve um cidadão falando assim, escuta, você não pode arrumar uma casa para mim não? Né? O vereador tem direito de dar uma casa para o outro, escolher. De vez em quando, fala, fulano me prometeu que vai me dar uma casa, eu não sei como. Mas o que eu quero dizer primeiramente, essas casas, elas são destinadas àquelas pessoas que estão em situação de risco, né, de enchentes. Oxalá tivéssemos enchentes previstas, não temos, estamos num período extremamente seco, mas esse aqui é um projeto específico, e às vezes a população fica iludida, o cidadão é iludido, não, estão fazendo aquelas casinhas, olha, vão invadir. Não, essas casas são específicas para a população que estão em risco ambiental, ou seja, elas estão em áreas que são inundadas, elas têm que ser realocadas nessa área. E às vezes o cidadão fala assim, olha, mas fulano que mora lá em tal lugar, ele falou que não vai querer a casa. Mas não cabe a nós, senão ao próprio governo federal, isso aqui é um recurso federal, dar a devida destinação a essas casas. Então isso é uma coisa que a população tem que saber. Ele passa lá e tem 100 casas sendo construídas. Ah, mas por que eu não posso morar nessa casa? Porque ela tem uma destinação específica, dona Edil. Isso aqui é um projeto antigo, não é de hoje. Nós temos também, né, aqui como está atualmente esse trabalho. Essa parte de tubulação, ela vai ajudar e muito toda aquela parte alta, aonde hoje a gente tem ali Colina, Jardim Esperança, Residencial Monjolo. Quem é daquela região sabe a velocidade das águas que descem ali. Então hoje nós estamos tendo um processo de canalização dessa água pluvial. Isso aqui vai resolver muitas situações, inclusive de risco que essa população corre. Essa obra está em andamento. Essa obra, inclusive, ela foi finalizada, já está funcionando, né? Na oportunidade que eu ia fazer esta fala, ainda não havia sido inaugurada, mas essa unidade básica de saúde do bairro Jardim Panorâmico, ela vai atender a uma população extensa, e é uma obra que ficou muito tempo parada, foi retomada, está acontecendo e agora está atendendo a população. E detalhe, um quadro completo de pessoas trabalhando. Ela está com um quadro completo de funcionários da área de saúde trabalhando aqui. Isso aqui são imagens. Construção da unidade básica de saúde do bairro Gramado. Está acontecendo. Em breve nós teremos aí essa unidade básica de saúde. Temos aqui no Jardim Itamaraty, que também está caminhando bem. Ela é ao lado da escola estadual Paulina Porto, né? Obrigado, Tonhão. Então essa unidade básica de saúde, que era um desejo antigo da população, também caminha, está indo bem. Construção da unidade básica do bairro Jardim Esperança. Mais imagens, aqui também nós acompanhamos, né? Tem
Mar está lá trabalhando, o pessoal está acompanhando essa obra. Mais unidade básica de saúde do bairro Planalto. Então, com o tempo, né, quando todo esse sistema estiver funcionando, isso aqui vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Vai fazer a diferença, muito obrigado, na vida de muitas pessoas. Isso aqui no bairro Planalto, bairro Sebastião Amorim. Também já está num processo adiantado de construção. Interessante observar que muitos dos funcionários das empresas que ganharam as licitações, eles estão vindo de Presidente Olegário e de outros lugares, porque muitas vezes, pelo menos até esse momento, está difícil a mão de obra de construção aqui em Patos de Minas. E algumas não conseguiram contratar. Cobertura da quadra do bairro Planalto. Isso aqui é uma parceria, são recursos que vêm de esfera federal, indicado muitas vezes até por vereadores, o prefeito, ou no caso, quem estiver no governo municipal, tem que ter uma contrapartida para que essas obras possam estar acontecendo. No bairro Abner Afonso, também cobertura de quadro. E veja bem, já foram licitadas a reforma de mais 4 quadras poliesportivas, inclusive com a cobertura, devendo ser dadas as ordens de serviço em breve. Mais 4 quadras cobertas. O CEMEI do bairro Nova Floresta, o CEMEI é o que o pessoal antigamente chamava de creche. Mas hoje nós sabemos que todas são instituições de ensino. Então esse é o CEMEI do bairro Nova Floresta. Aqui, voltando, nós temos um problema de repasse de recursos do governo federal. Muitas vezes o governo federal ele atrasa o pagamento e aí a própria empreiteira ela não tem condições de manter um número alto de funcionários. Você chega lá, a obra está assim, a ponto de ter um deslanche, mas na verdade tem 1, 2 funcionários apenas trabalhando. Jardim Pelúcio é muito próxima de começar, de iniciar o funcionamento. Lá no Alto Limoeiro, todos com recurso. Governo Federal, parceria com o município. Aqui, o CEMEI do bairro Alto Limoeiro, também já bem adiantado. Aqui, onde será a UAITEC, que vai ser para nós uma revolução, é importantíssimo para nós. A duplicação da Avenida Tomás de Aquino, a drenagem da Bacia dos Corpos, água limpa e da cadeia. São obras importantes, são obras que têm que acontecer. Sabemos que nesse processo, muitas vezes, o imprevisto acontece, mas são obras que têm que acontecer. São obras subterrâneas, muitas vezes isso não aparece, mas quando tem chuva, quando tem as intempéries, elas fazem toda a diferença. A urbanização de assentamentos precários, canal lá da travessia no bairro Jardim Paulistano. O pessoal chama isso de Ribeirão das Fábricas, é importante essa obra, é uma região que, além da questão ambiental, nós temos a questão de vários acidentes que já aconteceram por ali. Os vereadores todos já sabem dessas questões, agora terá uma ponte bem mais ampla, bem mais segura, um projeto moderno para essa questão. A estrada da Serra em Sumaré, primeira e segunda etapa, uma parte já inclusive está asfaltada. A Avenida Ivan Borges Porto, ela está parada, acreditamos que até o dia 15 de outubro, informações de dentro do Executivo, nós teremos finalmente a nova empresa que vai dar continuidade à obra. E é assim, uma pena, porque eram um pouco mais de 20 dias de serviço para concluir todo esse processo e a gente tem esse medo de que caso venha uma chuva, oxalá viesse, que esse trabalho possa se perder. Daí a importância de estarmos pressionando a urgência dessa licitação e que uma nova empresa assuma o mais rápido possível a conclusão dessas obras. Quem mora naquela região está passando um calvário há anos. Pavimentação e recapeamento de vias rurais, algumas com ordem de serviço já, Café Patense,
né, o término das vias do Arraial dos Afonso, colônia agrícola, pavimentação e recapeamento de vias urbanas, né, que também já tem ordem de serviço lá no bairro Caiçaras, não vou especificar todas as ruas, mas isso aqui já está a ponto de se iniciar. Aqui tudo também, né, no bairro Nossa Senhora das Graças, o bairro do Rosário, e a questão da própria iluminação pública, né, que já está na primeira etapa e está em processo de licitação, que é uma demanda antiga também. Avenida Tomás de Aquino, a Avenida Paranaíba, Paineiras, Distrito Industrial, né, e as próprias 100 casas que eu mencionei no início. E alguns serviços que já foram concluídos, exemplo da extensão da Fátima Porto, onde foram instalados já 168 postos, que por questão de segurança é fundamental a iluminação daquela avenida. E numa segunda etapa, Lagoa Grande, Avenida Antônio Amâncio, Avenida Afonso Queiroz, a Estrada da Suína, ali nas proximidades da CEMIL e demais localidades da cidade, totalizando mais ou menos 2.500 serviços. Obras que estão licitadas. A reforma da clínica de especialidades vai ser futura saída da Secretaria Municipal de Saúde, né, praticamente pronta. Então a Secretaria Municipal de Saúde terá finalmente um espaço amplo, bacana, para poder atender bem, não só as demandas internas, mas também a população que vai precisar ir pessoalmente resolver suas questões. O CAPS-AD, a reforma do tiro de guerra e construção da sede da ajuda do serviço militar, essas obras elas estão em andamento, passei lá na porta ontem, já estão acontecendo, que vai ser importante. Há muito tempo, desde sempre, né, vocês tinham todos esses órgãos separados. O pessoal, por exemplo, que está nessa faixa etária do tiro de guerra, quem teve que fazer o tiro de guerra, sabe, você ia num lugar, depois ia no outro, agora tudo isso vai ficar junto. Outras obras estão em processo de licitação, o CRAS 3 no bairro Alvorada, né? Segundo consta, a licitação foi aberta no 25 de julho. E a questão da própria Lagoa Grande, que é para nós um tormento, né? Quem tem esse cuidado, esse carinho com o meio ambiente, vê a Lagoa Grande da forma que ela está hoje, é terrível, terrível. Então nós queremos mais do que nunca que esse processo se dê o mais rápido possível. Convênios que foram firmados, foram milhões de reais colocados em várias instituições sérias. Todo o dinheiro que é colocado pela prefeitura ele tem que ser prestado contas. E é importante porque nós sabemos que muitas vezes as instituições, os clubes de serviço, eles conseguem ser bem mais eficientes do que o serviço público. São mais ágeis, podem fazer suas compras diretamente, podem optar, né, por comprar produtos um pouco melhores, coisas que muitas vezes o que é público não permite. Aqui são convênios, e enfim, dizer para vocês que falar sobre algumas dessas obras não é nada mais, nada menos do que função nossa. Ir lá, visitar, acompanhar. Outro dia eu estive lá na estação de tratamento de esgoto da Copasa. Fiquei no sol uma meia hora aguardando. Aí o cidadão falou, você tem que marcar horário. Como que eu vou marcar horário para fiscalizar, gente? Como que eu vou marcar horário para entrar lá para ver se está funcionando? O Rio Paranaíba morrendo. Falei, não, vou ficar aqui, nós vamos entrar. Para minha surpresa, né, toda aquela estrutura, são 2 funcionários que tomam conta, revezando. E aí nós olhamos aquela situação, mais de 70% ali para estar pronto ainda. Observamos toda aquela questão, o esgoto tomando conta do rio, tem mais esgoto que água. E aqui até dessa tribuna alguém da Copasa diz, não, o Patos não tem o menor risco de ter racionamento. Eu duvido muito. Principalmente acredito que pós-eleições nós vamos passar por um racionamento sério. Então, é função nossa sim investigar, é função nossa verificar, cada um dentro da sua realidade, cada um com a sua visão política, mas sempre visando mostrar para o cidadão o que está acontecendo, sempre mostrando diante daquele que votou, que muitas vezes ele está completamente descrente daquele cara que assumiu, daquela pessoa que assumiu esse serviço público.
Porque muitas vezes o vereador esquece, ele não é chefe de si mesmo. Nós somos colocados aqui pelo voto das pessoas, é um cheque em branco que foi nos dado. É muita responsabilidade. Às vezes eu paro, penso, falo, gente, será possível que realmente essas pessoas confiaram a mim tamanha responsabilidade? Ajudar a governar um município de praticamente 150 mil habitantes. E passar por cima de questões partidárias, e passar por cima de questões de grupo. Porque o mais importante, eu não tenho dúvidas, é a população. E nesse aspecto eu não tenho remorso de abraçar prefeito, ex-prefeita, fulano A ou B, governador esse ou aquele, porque é o interesse daquilo que é público. E muitas vezes as pessoas pensam que aquilo que é público não é de ninguém. Muito pelo contrário, aquilo que é público é responsabilidade de cada um de nós. E nós temos que colocar essa cultura que nós, enquanto vereadores, nós temos sim que ser cobrados. Cobrados naquilo que é nossa atuação. Não é se pagou um talão, se deu um gasto, não sei o quê. Não, naquilo que é nossa atuação. Quer fiscalizar, quer estar de perto, quer estar olhando, quer estar ajudando o executivo quando for necessário, quer estar criticando quando for necessário. Então eu agradeço a cada um pela paciência, agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez o vereador Bosco e me coloco à disposição de cada um dos colegas vereadores, de toda a comunidade, para que não só eu, mas que cada um daqueles aqui representados possam estar de fato fazendo esse trabalho de fiscalizar, de observar, de legislar, principalmente leis que sejam importantes para as pessoas. Porque infelizmente há algumas leis que nós aprovamos, que elas passam, são votadas e depois não melhoram em nada a vida do cidadão. Mais uma vez, obrigado pela paciência, uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria nesse momento parabenizar o vereador Braz Paulo, né, pela enumeração das várias obras, né, pela fiscalização das obras e também lembrar que essas várias obras foram conseguidas, eu enumerei mais de 90% da administração da Sabá. Mas hoje eu estou aqui por outro motivo, sabe? Eu estou aqui para desfazer um mal irreparável com Patos de Minas, acontecido em 2011, na qual fomos bastante atacados pelo então vereador Pedro Lucas. Eu gostaria que colocasse o vídeo nesse momento, para que as pessoas entendessem a minha fala. Pegar o áudio aí.
de colocar o seu nome numa avaliação desse. Eu disse, senhor presidente, eu acho que a gente tem rever isso aí e tudo bem, chame as pessoas aqui. Chame. Mas chame também esse vereador social fora também, porque ele pensa os seus presidentes. Entendeu? Eu acho que nós, não sei, está acontecendo alguma coisa nessa casa estranha. A avaliação, essa terceira avaliação que sempre está chegando nessa casa, foi pedida pela comissão. Todo mundo sabia dessa avaliação ontem, todos, e ela não estava nessa casa. Todo mundo sabia, sabe?
570